Boa noite. Deixa eu só ligar o Instagram aqui já. Não tá funcionando aqui. Só um pouquinho, pessoal. Já. Agora vai. Já vai começar aí já. Tá ao vivo também no Instagram. Boa noite para todo mundo. Graças a Deus, mais uma vez, podemos nos reunir aqui. Vamos fazer uma oração inicial. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por mais essa noite, te agradecendo, Senhor, por mais esse estudo, que nós possamos estar buscando a Tua santa e maravilhosa palavra e fazer ela de acordo com a Tua vontade no nosso viver. Que nós possamos aprender, Senhor, o que Tu quer para a nossa vida, que nós possamos andar nos Teus caminhos, fazer as Tuas veredas todos os dias. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos fazer o que Tu quer no nosso viver, e assim seja todos os dias. Que nós aprendemos, como nós estamos estudando nesses estudos, a não julgar as pessoas de acordo com a nossa vontade, mas julgar de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade, de acordo com o Teu conhecimento. Que nós possamos ter um conhecimento maior da Tua palavra cada dia, e assim nós chegar nos caminhos ao qual nós queremos, nos caminhos aos quais Tu quer que nós andemos. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos dar um minutinho só para o pessoal ir chamando o pessoal aí. Vamos chamando as pessoas para estar junto conosco. Eu vou compartilhar a live aqui, então um minutinho só para gente chamar o pessoal aí. Vamos chamando o pessoal aí. Vamos lá. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos lá. Lembrando que a live é interativa, tá? A gente pode chamar, pode fazer perguntas, em caso de dúvidas, perguntem. Vou chamar o pessoal aí para compartilhar. Mais um minutinho, vamos esperar mais um minutinho aí para começar o nosso... Vamos chamando o pessoal aí. Boa noite, Josi. Boa noite, mãe. Tudo bem? Vamos chamar o pessoal aí, só damos mais um minutinho aí, mais um minutinho a gente já começa já. Eu gosto muito do Sermão do Monte. E aí nós já estamos no último capítulo. 3 anos de estudo aí quase, 2 anos, tirando as partes que nós paramos, mas tem mais ou menos uns 2 anos. Tem mais de 50 estudos aí, bem mais de 50 estudos nós já temos já a respeito do Sermão do Monte. Então cada versículo que veio até agora, então eu quero convidar vocês a nós começarmos. Vamos começar só mais... Para compartilhar mais uma aqui e vamos lá. Vamos lá. Nós estamos lendo o versículo 1, né? O versículo 1 do 7:1. Não julgueis para que não sejais julgado por Deus. Então, nós vimos as últimas 2 semanas que nós vimos a respeito, na primeira semana nós vimos a respeito de que todo juízo é feito por Deus. E tudo é de acordo com a vontade de Deus, e tudo está diante da vontade de Deus e diante dos olhos de Deus. Então Deus sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Então
Muitas vezes a gente quer fazer coisas que não devem, nós fizemos coisas que não são aprovadas por Deus, e às vezes nós queremos esconder das pessoas, e isso não adianta nada, né? Tem que ser diante de Deus. Se nós conseguíssemos esconder de Deus, até valeria a pena, mas tudo está diante dos olhos de Deus. E a semana passada nós conversamos um pouquinho a respeito do que sobre quem que deve recair o nosso julgamento, a quem nós devemos julgar, né? Que a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar as pessoas que são os não cristãos, as pessoas que estão fora da cristandade, as pessoas que estão fora da igreja. Essas pessoas têm que ser julgadas por Deus e não por nós. E infelizmente nós vemos nas igrejas hoje as pessoas julgando as pessoas de fora, e as pessoas que estão dentro da igreja eles passam o pano, e não é o que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos julgar as pessoas que estão dentro da igreja. Nós temos que olhar, não julgar as pessoas, nós temos que julgar as atitudes das pessoas e chamar a atenção. Hoje nós vamos entrar numa parte bem legal a respeito dessa conversa, por causa que nós vamos entrar na parte a qual é a forma a qual nós devemos julgar. Porque às vezes nós temos que julgar as pessoas, mas daí as pessoas começam a pensar que nós devemos julgar de qualquer forma. Não, de jeito nenhum. Nós temos que julgar de acordo com a boa vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o que Ele quer que seja feito na vida das pessoas. Então, quando nós notamos um erro em alguém, nós devemos chamar a atenção dessa pessoa, e nós devemos, com amor, conversar com essa pessoa e falar do amor de Deus para ela, porque a nossa meta não é que essa pessoa se perca, e sim que essa pessoa seja ganhe novamente para Cristo. Ou seja, as pessoas que estão no mundo não devem ser julgadas por nós, e não devem nem ser chamada a atenção. Como é que tu vai dizer para uma pessoa: tu está errada, tu está pecando, se a pessoa nem conhece a Cristo? Então nós não esse julgamento pertence a Deus. O que pertence a nós, para as pessoas do mundo, é falar do Evangelho de Cristo, é falar da vontade de Cristo, e falar do amor ao qual Deus teve pelo mundo, a ponto de dar o Filho dele. E quantas pessoas que estão dentro da igreja, essas sim, essas devem ser repreendidas, estas devem ser amadas. Essa é o ponto real que nós devemos fazer. Nós devemos amar as pessoas ao ponto de chamar a atenção delas, para tirar a alma delas do inferno. É sobre isso mais ou menos que nós vamos conversar hoje. Deixei uma frase a semana passada que diz assim, não julgue, né? Um dos julgamentos que nós não podemos fazer. Tudo bem, Josi? Como é que tá? Prazer ter tu aqui na live. Muito bom tu estar junto conosco aqui. Então, assim, não julgueis, ela significa que nós não devemos exercer um juízo condenatório, e este acompanhado de desprezo pelas outras pessoas. Nós não podemos de forma alguma julgar as pessoas, condenar um juízo condenatório. Se nós avaliar então tudo que eu falei agora, esses meios termos que eu falei, do que nós falamos há 2 semanas atrás, que é a respeito da justiça de Deus, do poderio de Deus dele ver todas as coisas, e nós vemos depois a respeito de quem nós devemos julgar. Aí nós vemos que nós podemos, até mais do que podemos, nós devemos fazer avaliações das pessoas. Nós temos que ver se as pessoas estão andando de modo certo ou de modo errado, de acordo com a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso ter base. Para isso eu tenho que ter base a qual espécie de julgamento eu tenho que fazer. Então eu vou pedir aí, eu acho que a Josi que está no Instagram e o Léo que está Não, o Léo está no Instagram, né? Então o Léo no Instagram e a Dilce, eu vou pedir para ela colocar no Facebook para nós a passagem. É João 7,24. Qual é a forma que nós devemos julgar as pessoas? Está escrito em João 7,24 a forma a qual nós devemos julgar. Já falei a semana passada a respeito dos versículos do capítulo 7 que nós vamos estudar ainda. O versículo 6, o versículo 15 fala a respeito de como nós devemos julgar, mas aqui o João 7,24 ele exprime e mostra de forma correta. Diz assim, João 7,24 diz assim, parem de julgar pelas aparências e julguem
com justiça. Essa é a forma a qual nós devemos julgar. Nós devemos julgar não com aparência, mas sim com a justiça de Deus. E para nós julgar com a justiça de Deus, nós temos uma forma só de julgar, é conhecendo a palavra de Deus. Como é que nós vamos julgar alguém com a palavra de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Nós não temos como julgar as pessoas se nós não conhecemos as pessoas. Só lembrando mais uma vez, a live é interativa, tá? Se vocês quiserem falar, vocês podem falar, vocês podem fazer comentários. Nós temos pessoas que estão vendo o Facebook, tem pessoa que está vendo no Instagram. Então, se vocês fizerem comentário, façam os comentários e a gente vai ler os comentários ao vivo aqui e tentar, se caso tiver alguma dúvida, tentar sanar essas dúvidas. Então, assim, nós entendemos que nós não só devemos julgar, mas nós devemos, não só podemos, como nós também devemos julgar as pessoas as quais estão vivendo erradamente. Isso nós falando dos cristãos, que a semana passada nós falamos. As pessoas que não são cristãs, essas pessoas vão ser julgadas por Deus. As pessoas que são cristãs, nós temos que ver aonde está o fruto, é o que nós vimos no versículo 15. Quer dizer, nós vamos ver no versículo 15 agora do capítulo 7, que nós temos que ver aonde está o fruto, e falar para nós também, que nós lemos a semana passada a respeito de quando a gente deve julgar o presbítero, que é de acordo com a palavra de Deus. Se ele tiver erro e a gente tiver testemunhas disso, nós devemos chegar para a pessoa e chamar a atenção dela, isso tudo com amor. Nós vemos isso em João também, João no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, isso eu não vou ler, mas é João do 1 ao 11, todo mundo conhece essa passagem, é a passagem da mulher adúltera, né? Então, nós vemos ali a forma da qual não existe, não é o juízo condenatório. O juízo que a gente está falando, que nós não devemos exercer o juízo condenatório. E nós vemos lá que os fariseus estavam julgando essa mulher adúltera, condenaram ela a ponto de apedrejá-la. Eles queriam apedrejar a mulher. Então, assim, eles condenaram a mulher. Aí Jesus vai lá e Jesus começa a escrever a palavra de Deus para nós, que ele se abaixa e começa a escrever na terra. E aí depois ele levanta e pergunta para se alguém daqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Ali cada um começou a julgar, cada um começou a julgar a si e começou a ver que não era capaz de julgar a outra pessoa. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que julgais e não julgueis para não ser julgado por Deus, é isso que ele está falando. Nós temos que julgar as pessoas sem condená-las. Ou seja, quando nós vemos que tem alguém errado, quando nós vemos que tem alguém em pecado, nós devemos orar a Deus e clamar para que Deus nos ensine uma forma a qual nós podemos conversar com essa pessoa e trazer essa pessoa de volta para a palavra de Deus. A nossa vontade nunca é que essa pessoa saia da palavra de Deus, ao contrário, é que ela se ache novamente, que ela entre novamente para os caminhos de Deus. Por isso que nós chamamos a atenção dela, por isso que nós devemos julgar. Nós vamos julgar a atitude das pessoas e ver o que elas estão fazendo errado, e quando a gente descobre, se a gente descobre que elas estão fazendo alguma coisa errada, nós, com amor e com compaixão, nós vamos conversar com essa pessoa e vamos falar do amor de Cristo para ela, e que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar, assim como Jesus fez nessa passagem de João 8, do 1 ao 11, que ela fala a respeito da mulher adúltera. Quando ele vê que as pessoas vão embora, ele olha para a mulher adúltera e diz assim: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz assim: foram embora, nenhum deles jogou pedra. E ali não tinha ninguém que não tivesse pecados, ou melhor, até tinha um que não tinha pecado, que era Jesus Cristo. E esse que não tinha pecado não atirou pedra, ao contrário, ele perdoou ela. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, vai e não peques mais. Isso é o importante. Quando nós somos julgados, quando nós somos exortados por Deus por causa das coisas que nós estamos fazendo, nós deveríamos nos alegrar tamanhamente, de uma forma tão grande. Nós deveríamos nos alegrar porque Deus ainda está mostrando o amor que tem por nós.
que no momento que não existir mais esse amor de Deus por nós, nós não vamos mais ser julgados pelas pessoas. Deus vai deixar passar, e aí quando nós nos encontrarmos lá perante o tribunal de Cristo, nós vamos ser acusados ao invés de ser absolvidos. Então, se alguém te chamar a atenção, agradece a Deus grandemente, por causa que isso é Deus mostrando o amor dele por nós quando nos chama a atenção. Então, isso é maravilhoso para a vida da gente. Em Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 a 56, nós vemos aqui um julgamento dos apóstolos. Eu achei é muito interessante e legal de ver. Jesus chega num povoado e o povoado não aceita Jesus. O povoado diz que Jesus não pode, não quiseram receber Jesus naquele povoado, lá em Lucas 9, né? Do versículo 51 a 56. Aí, como Jesus não foi aceito no povoado, Tiago e João disseram assim: Senhor, eles não quiseram te aceitar, o Senhor quer que a gente ore e desça fogo sobre esse lugar e acabe com esse lugar? Essa é a forma de nós julgar as pessoas. Se as pessoas não nos aceitam, se as pessoas não querem receber nós, se as pessoas não querem ouvir o que nós estamos falando, nós ficamos tão bravos com as pessoas que, se nós tivéssemos o poder de Cristo, como João e Tiago aqui, disse assim: Senhor, tu quer que a gente desça fogo, né, sobre essas pessoas e acabe com as pessoas? Jesus diz: não, cara, não é isso, calma, vamos devagar, não é assim, nós não devemos julgar as pessoas dessa forma. Nós temos que ser misericordiosos, e nós temos isso dentro do coração da gente. Essa é a primeira forma que nós temos de julgar as pessoas. Se as pessoas não pensam como a gente pensa, nós já condenamos ela direto. E não é dessa forma que é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é nós julgar as pessoas de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E principalmente, como a gente lê lá em Lamentações 3, de 21 e 22, que diz para nós que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. É dessa forma que nós temos que julgar as pessoas. Nós temos que julgar as pessoas com brandeza. Nós temos que julgar as pessoas com compaixão. Nós temos que julgar as pessoas com mansidão. Não para que as pessoas sejam condenadas como elas foram condenadas aqui pelos discípulos, de descer fogo, mas não, elas têm que ser exortadas a ponto delas acordarem e voltar para a palavra de Cristo. É isso que é o julgamento correto. É dessa forma que nós devemos agir. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque o julgamento condenatório traz alguns perigos para nós, porque ele manifesta coisas em nós coisas que são manifestadas em nós, faz com que nós ajamos de forma errada. Uma dessas formas de nós agir errado é o ego inflamado. Tem um livro, né, Leonel? Ego Transformado. Ego Transformado, do Tim Keller. O Ego Transformado do Tim Keller, ele fala a respeito do ego inflamado. Nós temos um ego inflamado, nós temos um ego super inflado. Então, nós temos uma capacidade, um sentimento de superioridade sobre as pessoas, que nós achamos que nós somos melhores que os outros. Nós nos achamos superiores aos outros. E aí nós começamos a desprezar as pessoas. Nós vemos isso, cara, direto na Bíblia. A respeito, nós vemos nesse versículo que nós lemos lá em João 8, né? Nós não lemos, que eu comentei a respeito dele, a respeito da mulher adúltera. As pessoas condenaram a mulher ali por causa que ela estava adúltera. Só que eu acho interessante que, por exemplo, a mulher estava ali. Cadê o homem que estava adulterando também? Entende? Então, nós começamos a julgar as pessoas de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que está acontecendo no momento. O Ivanir dizendo, deve ser a Grazi isso, né? Uma camiseta escrito: ego bom é ego morto. Ego bom é ego morto. E a Josi colocou ali: julgar com amor, mansidão, benignidade e misericórdia. Essa é a forma exata de agir. Nós temos que julgar as pessoas pelos óculos de Cristo. Nós temos que julgar as pessoas pelos olhos de Cristo.
Nós temos que enxergar as pessoas como Cristo enxergava. Eu não estou falando do Cristo lá do julgamento final. Eu estou falando do Cristo que veio há 2000 anos atrás. Que ele veio ele diz para nós que ele veio ao mundo não para os sãos, mas ele veio ao mundo para os doentes. Então, nós estamos aqui não para converter crentes, mas para converter pessoas que estão no mundo. E não para chamar a atenção de pessoas que estão no mundo, mas para chamar a atenção de pessoas crentes, que conhecem a palavra de Deus, para que elas possam mudar e novamente voltar ao primeiro amor. Nós vemos isso na carta lá aos Éfeso, né? A carta de Éfeso, lá em Apocalipse 2, se eu não me engano, em Apocalipse 2, que fala de Éfeso, que diz que eu tenho contra vocês que vocês saíram do primeiro amor, vocês deixaram de lado o primeiro amor. E é isso que eu vejo muitas vezes dentro da igreja. A igreja deixou de lado o primeiro amor. Isso nós falando para as pessoas do mundo, que quando as pessoas estão no mundo, nós julgamos elas sem piedade, sem dó e sem piedade. Nós falamos mal dos pecados dela, se muitas vezes as pessoas nem sabem qual é o pecado. A Josi falou uma coisa que consegue ler para mim, não? A impressão que eu tenho é que o julgar não tem sido para resgatar as pessoas do inferno, mas sim para mostrar o quão melhor se é que os outros. Igreja de ego inflado e não de restauração. Exatamente isso. A igreja de ego inflado, ela está mais preocupada em condenar as pessoas. Deixa eu só ver o que a Grazi botou aqui, ó. Só conseguimos julgar justamente quando estamos com a mente de Cristo. Exatamente isso, Grazi. Nós só conseguimos julgar as pessoas quando nós estamos com o coração de Cristo, quando nós amamos as pessoas como Cristo amou. Sabe, eu sou apaixonado pelo versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também, aí isso é o lado de Cristo, e quando é do lado do cristão, aí é 1 João 3,16, que diz para nós que nós amamos as pessoas e estamos dispostos a morrer por elas, porque Cristo já fez isso por nós e nós estamos dispostos a fazer isso por elas. É dessa forma que nós temos que julgar as pessoas. Nós temos que julgar as pessoas como Cristo julgou. Como é que Cristo julgou as pessoas? Ele deu a vida para salvar essas pessoas. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que julgar as pessoas e dar a vida para que elas se salvem. Então, quando entristece, quando vê uma pessoa no pecado, como a Josi botou aqui a respeito do ego inflado, do ego inflamado, nós estamos com um ego tão grande, nós queremos nos mostrar tão santos, que nós queremos pisar em cima das pessoas, ao invés de querer juntar as pessoas e levantar as pessoas de volta para Cristo. E o julgamento que está acontecendo dentro das igrejas é exatamente esse. É um julgamento condenatório, é um julgamento que tu está se colocando em cima das pessoas, ao invés de tu estar trazendo de volta as pessoas para Cristo, tu está afastando as pessoas de Cristo, tu está afastando as pessoas da igreja. Aí sabe o que acontece? Aí por isso que nós vemos hoje em dia o tanto de pessoas que estão desigrejadas, o tanto de pessoas que têm horror quando tu fala de ir na igreja. As pessoas têm horror de ir à igreja por causa de crentes que julgam os outros de acordo com a maldade do coração que eles têm. Essa é a realidade. Ao invés de julgar as pessoas com amor, julgar as pessoas como Cristo julgou, ela julga as pessoas com seu ego inflamado, com uma arrogância de um tamanho que eles, na realidade, eles têm horror às pessoas, entende? Isso é triste de ver quando a gente vê esse tipo de julgamento, entende? Nós temos que julgar as pessoas como Cristo julgou, é isso. Não julgueis para não ser julgado por Cristo, mas julgue pela reta justiça, como eu li lá em João 7,24, não julgue mais por aparência, mas pela reta justiça. E quando tu julga as pessoas com justiça, tu não está julgando as pessoas para condenar elas ao inferno, ao contrário, tu está julgando as pessoas para trazer elas de volta para o céu. Tu ama elas de uma forma tão grande, que tu tem horror que essas pessoas, horror a pensar, ver a possibilidade dessas pessoas ir para o inferno. Então quando tu chama a atenção de alguém, quando tu fala do amor de Cristo para alguém, porque ela tá vivendo em pecado, é o amor tão grande que tu tá querendo demonstrar pelas pessoas.
A Josi falou ali, que lê para mim. Triste demais, porque a igreja quer que os membros sejam submissos e não quer ser submissa às almas. Exatamente. A igreja, nós vemos hoje que a igreja quer que os membros sejam submissos à organização, entende? Nós vemos que a organização da igreja hoje está maior do que Deus. Nós queremos que o disparate de que as pessoas têm que andar no mesmo pensamento que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma igreja e só vai andar comigo quem achar quem andar conforme eu ando, quem faz as coisas de acordo com o que eu quero. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós, lá em Romanos 8, que nós devemos abandonar, que nós devemos morrer à morte de Cristo. Nós temos que a morte de Cristo tome conta de nós e que nós possamos ressuscitar em Cristo, ou seja, nós não viver mais como nós vivíamos, mas nós ser transformados pelo poder de Cristo e fazer a vontade de Cristo, ou melhor, viver a vida de Cristo. Então, quando a gente olhar as pessoas, que nós possamos olhar as pessoas com espírito de servidão, que nós vemos que Cristo lavou os pés dos apóstolos para mostrar para eles: e eu, que sou o mestre de vocês, estou lavando os pés de vocês. Quem dirá o que vocês devem fazer pelas pessoas que estão na volta de vocês? Entende? E não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos com o ego inflado de uma forma tão grande que nós nos achamos melhor. Nós falamos a semana passada, pastores falando, não julgue o ungido do Senhor. Olha, pelo amor de Deus, isso é uma falta de sabedoria. Isso é até triste de ouvir de pessoas que se dizem de Deus, sabe? É complicado. O que eu mais quero na minha vida é que, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se eu estiver cometendo algum erro, qualquer uma das pessoas venha e me chame a atenção para que eu possa voltar novamente para o primeiro amor, para eu poder voltar novamente o que eu quero fazer. Nós não podemos ter... Sabe o que o ego inflado nos leva? Nos leva a ter desprezo pelos outros, nos leva a olhar os outros de uma forma Isso nós temos, né? Nós temos lá em Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14, quando o fariseu entra na igreja e vê o publicano orando lá, ele chega e diz assim, bate no peito e diz assim: graças a Deus eu não sou igual a esse, graças a Deus eu sou dizimista, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou igual àquele ali, eu não sou igual, sabe? E infelizmente o que nós vemos hoje em dia é exatamente a mesma coisa. Nós vemos as pessoas batendo no peito dizendo que são santarrão, e na realidade são piores do que qualquer outra coisa. E aí a gente vê a oração do publicano ali, que diz assim: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. Esse foi muito maior, esse reconheceu a grandeza, o reinado de Deus na vida dele. É isso que nós vemos, sabe? Nós olhar e bater no peito e dizer: essas pessoas não são como nós. Eu vejo, cara, eu faço parte de um grupo de pastores e tem alguns pastores agora que estão... entraram, um pastor que ele é deputado, ele tentou entrar com um pedido para que os pastores fossem vacinados antes das pessoas, porque eles estão em linha de frente, isso e aquilo, aquele outro, sabe? E aí eu disse assim, cara, por que eu tenho que ter prioridade sobre alguém? Se eu vejo, sabe o que eu vejo entre mim e um caixa de supermercado? O caixa de supermercado tem muito mais contato com pessoas do que eu. Ele necessita muito mais da vacina do que eu. Não porque eu seja pastor ou seja qualquer coisa que eu devo ter a primazia sobre alguma coisa, ao contrário. No momento que nós... a palavra de Deus diz para nós que vocês que são espirituais, cara, sejam menores. Vocês que são espirituais, lavem os pés. Entende? Olha a profundidade, olha o tamanho da coisa, entende? E o problema todo é que quando a gente cai nessa dificuldade de fazer um juízo condenatório,
Além disso, nós temos um outro perigo grande, que é o juízo crítico. Tá? O juízo, quando nós começamos a criticar, ter um juízo crítico. É lógico que o juízo crítico é bom, o problema é o juízo crítico destrutivo, porque existe crítica e crítica. Nós temos que ver o tipo de crítica qual nós estamos fazendo para as pessoas. Tem uma crítica que visa isso que eu gostaria muito de frisar nessa noite para vocês. Existe a crítica ao qual nós estamos querendo ajudar as pessoas, e a crítica ao qual nós queremos ver a derrota da outra pessoa. E qual é o tipo de crítica que nós estamos fazendo? A crítica destrutiva é aquela crítica que quer pisar em cima da pessoa. A crítica destrutiva é aquela que, ao invés de eu querer que a pessoa cresça, ao invés de eu querer que a pessoa saia do lugar onde ela está e melhore, eu quero que ela suma. Isso a gente vê dentro de igrejas, sabe? Porque em igrejas nós vemos que pessoas querendo derrubar pessoas para tomar o lugar dela. Tem um cara lá que é o cara que toca violão. Aí eu vou tentar achar um erro nesse cara para derrubar ele, para eu poder entrar no lugar dele, sabe? E isso a gente vê dentro de igrejas, pessoas querendo derrubar os outros para tomar o lugar deles. Isso é horrível, isso é a crítica destrutiva. Nós andamos atrás, nós andamos procurando erro nas pessoas para derrubar as pessoas, ao invés de querer ajudar as pessoas. Então, o Leonel botou aqui: o pastor verdadeiro dá a vida pelas ovelhas. Exatamente, o mercenário, quando vê, sai correndo. O mercenário, se puder, ele até pega a ovelha e ainda come ela, né? Então, infelizmente, é isso que acontece, sabe? Nós estamos de uma forma tão grande. A crítica construtiva, ela é favorável, né? A crítica construtiva é favorável. Ela pode até parecer que ela não favorece no momento. Que, por exemplo, quando tu tá andando no erro, alguém chega e fala para ti: tu tá errado, isso e aquilo. Cara, aquilo te dói. E a palavra de Deus diz para nós que hoje pode ser que essa breve e momentânea tribulação pode não te trazer alegria agora, mas ela vai te trazer uma alegria a posteriori, né? Então ela vai te trazer uma alegria daqui a um tempo. E a mesma coisa é a crítica construtiva. Hoje parece que isso vai me doer, isso vai me entristecer, isso vai me tirar de perto das coisas que estão do que eu estou agindo agora, da forma que eu estou agindo agora. Mas futuramente vai ser uma maravilha. É isso, a crítica construtiva ela é maravilhosa. Já a destrutiva não. A destrutiva ela quer te derrubar, ela quer te dar uma rasteira para que tu saia completamente fora, sabe? A crítica destrutiva, a crítica construtiva ela vem acompanhada de desejo, de melhora, muitas vezes até de colaboração para que haja uma mudança de vida. Então, quando alguém está te chamando a atenção, preste atenção no que ela está falando contigo. Se essa crítica é para teu crescimento, cara, agradece a Deus, abraça essa pessoa que está te chamando a atenção, porque essa pessoa é de Deus. Eu digo, agradece a Deus por Deus ter te colocado pessoas deles que te chamam a atenção. Isso é mostrar o amor, isso é Deus mostrando o amor por nós, quando nós somos repreendidos, e essa repreensão vem para o nosso crescimento. Cara, tô errado, tô errado, baixa a minha cabeça, vou lá, vamos entrar em oração, vamos clamar a Deus para que a gente possa mudar. Eu quero mudar de vida, seja onde for, se seja na igreja que eu estou comentando coisa errada, eu quero mudar de vida, eu quero melhorar, seja na escola, no trabalho, seja no meu casamento, se meu casamento está ruim e eu quero melhorar ele, eu tenho que mudar, se tem alguém que está do teu lado dizendo para ti: cara, para de fazer isso, muda muda aquilo, muda aquele outro, sabe? É Deus, ouve porque é Deus falando ao teu ouvido. Deus está conversando contigo, chamando a atenção de ti por intermédio dessa pessoa. Deus está usando um homem de Deus para falar contigo, então ouve isso. Né? Ali o Léo botou que exortar o significado é animar, estimular. Exortar não é repreender, é apontar o caminho, é animar o irmão a segui-lo, exatamente isso, sabe? Exortar é isso, o cara tá caído no meio do caminho, tu vai lá, nós vemos a passagem do bom samaritano, né? O cara tá caído no meio do caminho, tu vai lá, pega ele,
coloca ele em cima do teu ombro e carrega ele. Isso que é o exortar. O exortar é tu chamar a atenção da pessoa com amor, é repreender com alegria, é apontar para a pessoa: esse aqui é o caminho correto, o que tu está fazendo não é correto. Ou tu não precisa nem fazer isso também, tu pode falar de uma forma mais: cara, o que tu está fazendo, cara, é até legal, mas se tu agir de outra forma vai ser melhor. Tu ensinar a pessoa a forma qual ela deve agir. É lógico, nós estamos falando isso quando nós estamos repreendendo pessoas que estão na igreja, pessoas que são membros da igreja. Agora, no momento que são pessoas que conhecem a palavra de Deus, se o problema for com pessoas grandes, pessoas que conhecem a palavra de Deus, ou seja, com obreiros de Deus de verdade, esses caras têm que ser repreendidos a laço mesmo, sabe? Tu tem que repreender na batida. Tu tem que dizer: cara, tu tá errado e tu não pode mais andar assim. Tu não tem o direito de andar assim, porque tu é um testemunho de Cristo. Como é que tu vai poder continua fazendo isso? O Josi e o Gabriel falou uma coisa aí, tu consegue ler? Comentou. O da Josi não apareceu pra mim, mas aqui o do Gabriel, ele disse que: peraí, eu preciso de muita oração para me tornar um líder que exorta de modo consistente. Não costumo exortar para me sentir inseguro, porém o Senhor tem trabalhado em mim nesse quesito. Legal. O Gabriel, é assim, na realidade nem eu me acho suficientemente bom para exortar alguém, mas é que quando alguém está em erro e Deus mostra para a gente esse erro, é porque Deus quer que nós façamos isso. Então, eu sempre digo para as pessoas: cara, se Deus mandou tu exortar alguém, se Deus mandou tu falar com alguém, é porque é para ti falar por alguém. E a palavra de Deus diz para nós em Isaías que Ele nos colocou como atalaias. Nós somos atalaias, tá? Nós temos que repreender as pessoas, nós temos que repreender aquelas pessoas que são cristãs. Mas não, por exemplo, tu ouviu aqui, tu sai lá e faz o que tu quer. Não, de forma alguma. Cara, vai, entra no teu quarto lá em secreto e conversa com Cristo durante 30 dias. Fica 30 dias pedindo para Deus: Senhor, eu preciso que tu me ensine a forma a qual eu devo chegar no fulano de tal. Ele está vivendo de tal forma, e conversar com ele, e conversar com Deus para que Deus te dê sabedoria para isso. Conversa com alguém que te mentorie, alguém que conhece. Vamos lá, eu tenho 53 anos, faz 20 anos que eu trabalho aconselhando pessoas, e muitas dessas vezes, quando eu fui exortar alguém, quando eu fui aconselhar alguém, eu peguei o telefone e fui conversar com o meu mentor e dizer assim: cara, está acontecendo isso, o que eu devo fazer? Nós temos que conversar com as pessoas, nós temos pessoas ao qual nós temos que mentorear, porque se nós nos achamos autossuficientes ou dizer assim: não, eu não preciso de ninguém para me mentorear, para mim basta Cristo, tu está te mostrando uma pessoa insubmissa. Todos nós somos submissos a alguém. Cristo esteve aqui na terra, ele era submisso a Deus, e nós não queremos ser submissos a ninguém. Cara, tem alguém que te mentorie. Se tu precisar, se Deus falar para ti que tu tem que chamar a atenção de alguém, ora a Deus, vai, conversa com alguém que tenha sabedoria da palavra de Deus para te dar a posição a qual tu deves fazer. É lógico, nunca falando o nome da pessoa, tá? Não fale o nome da pessoa a qual está passando necessidade, e de preferência converse com alguém que não conheça essa outra pessoa que está passando por necessidade, e te aconselha com essa pessoa. Tá acontecendo tal e tal coisa com uma pessoa que é amiga minha, que é fulano que congrega na minha igreja, que trabalha comigo, que está na minha... Vai lá e conversa com ela sem dar nomes, porque a palavra de Deus diz para nós: se alguém está em erro, tu não pode falar para ninguém, tu tem que chamar a atenção da pessoa, tu tem que ir lá e chamar a atenção dessa pessoa. Uma vez, vai lá e chama a atenção de novo. A segunda vez, se não der resultado, chama um testemunho, e junto com o testemunho tu chama alguém que tu confie, essa pessoa que tu mentoria, lá sei eu, chama ou o pastor dessa pessoa, não sei quem, chama essa pessoa e vai conversar, tu, essa pessoa e esse outro testemunho, e conversa. Se ele se converter e se ele voltar para Cristo, graças a Deus,
foi salva uma alma. Agora, se ela não receber, a palavra de Deus disse isso para nós. Chamou atenção uma vez, chamou atenção a segunda vez, chamou atenção com o testemunho, chama novamente atenção com o testemunho. Se na quarta vez ela não tiver jeito, essa pessoa tem que ser expulsa da igreja. É o que está escrito na palavra de Deus. Ah, mas tu está pegando pesado. Não sou eu quem pega pesado, é a palavra de Deus. E já lembra quando Paulo diz assim, ó, cara, eu quero, manda esse corpo para a morte para que a alma se salve. Então muitas vezes é necessário que a gente extirpe um câncer que tem dentro da igreja, e é isso que nós devemos pensar. Então é isso quando a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar. Nós não devemos julgar de forma condenatória, nós não devemos julgar de uma forma ao qual a gente se ache soberbo, maior que alguém, ou numa crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Sim, nós devemos julgar essa pessoa. A crítica construtiva, ela visa a derrocada da pessoa, ela visa que a pessoa caia, ela quer que a pessoa vá por água abaixo mesmo, ela quer derrubar aquela pessoa, ela não quer que aquela pessoa se reerga de forma alguma. Se tiver alguma coisa aí falando, fala para mim, não. Que agora eu mexi aqui no Instagram, não está subindo mais. Então assim, muitas vezes a crítica destrutiva ela vem acompanhada de um deleite pela situação ruim. Sabe quando a gente descobre, a gente não, né? Graças a Deus nós não somos assim, mas é quando a pessoa que quer destruir alguém, ela descobre um erro de alguém, nossa, ela se deleita, nossa, que maravilha, olha só, agora eu sei de tal coisa, ele está com o rabo preso comigo, sabe, é isso. Olha que tristeza a gente vê isso, a gente se deleitar com o erro das pessoas, e nós vemos isso é maligno, sabe? Isso é uma satisfação maligna, uma satisfação maliciosa, é uma manifestação de pessoas que não sabem olhar para dentro de si e ver os seus próprios defeitos. São pessoas que não se julgam, pessoas que condenam alguém, sabe? Que tu olha para o erro de alguém e te deleita no erro de alguém, é porque tu tá... eu quero pegar a palavra aqui, ó, Martyn Lloyd-Jones, tá? Uma frase de Martyn Lloyd-Jones, eu quero ler para vocês. Diz assim, ó: se nos deleitarmos quando ouvir algo desagradável acerca de alguém, nós temos uma atitude errada. Se nós somos invejosos, ciumentos ou temos sentimentos ruins com relação a alguém e ouvimos que essa pessoa errou e nós sentimos satisfação no nosso íntimo, nosso erro já nos infectou, nós estamos infeccionados. Cara, isso é, sabe, se nós nos alegramos em descobrir o erro de alguém, é porque nós estamos podre por dentro. Sabe aquele sepulcro caiado que a palavra de Deus diz para nós? Que tem, por fora ele está pintadinho, bonito, e por dentro ele tem um defunto. É exatamente isso que nós somos. Se nós nos alegramos quando nós vemos o erro de alguém, não, nós devemos nos entristecer, seja a pessoa que for. Quando nós descobrimos o erro de alguém, era para nós chorar amargamente, era para nós clamar para Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ensinar essa pessoa, para tirar ela do caminho que ela está. Me dá sabedoria para eu poder fazer com que essa pessoa ande nos caminhos corretos e ande de acordo com a vontade de Deus. Sabe, é complicado quando nós estamos tão mal que nós não conseguimos mais ver os nossos erros e começamos a apontar os erros das pessoas. Mas isso eu estou falando de quem se alegra. Agora, quando a pessoa que se entristece, que tu vê o erro de alguém e sofre por causa disso, essa pessoa te ama profundamente. Quando a pessoa está querendo te ajudar, ela te ama profundamente. Quando ela quer te tirar do lugar onde tu tá, é porque ela te ama. Se ela tá falando para ti, cara, muda de vida, eu quero que tu mude, eu quero que tu te arrepende, eu quero que tu te humilhe diante de Deus,
A Dilce botou que nós não devemos humilhar as pessoas. Isso, exatamente, nós não devemos humilhar ninguém, mas a pessoa que errou, ela deve chegar humilhada diante da presença de Deus, ela se humilhar diante da presença de Deus, não nós humilhar ela perante as pessoas. Entende a diferença? A diferença é que quando eu vejo que alguém está no erro e eu amo essa pessoa e eu amo a Deus, eu vou lá e repreendo ela, eu chamo a atenção dela, eu mostro para ela o que é o amor de Deus, e ela se arrepende disso e vai diante da presença de Deus e se humilha diante da presença maravilhosa de Deus. Isso é ser cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro é nós, ao invés de nós humilhar a pessoa, nós mostrar para a pessoa o erro e ela se humilhar. E quando nós erramos, quando a gente lê lá, quando a gente lê em Coríntios 11, lá quando nós lemos na ceia, que julgue-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem julgue-se a si mesmo não é condenado com o mundo. Ou seja, no momento que eu começo a me julgar, eu começo a ver os meus erros, sabe? Eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa, que diz assim, cara, quanto mais eu leio a Bíblia, mais erro eu acho. É incrível, eu leio a Bíblia e acho erro, eu leio a Bíblia e acho erro, eu leio a Bíblia e acho erro. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais erro eu acho em mim, sabe? Eu vou lendo a Bíblia e vou achando erro em mim, e eu vou me humilhando diante de Deus e vou pedindo para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso conhecer cada vez mais de Ti, porque se eu conhecer mais de Ti, eu vou me transformar, eu vou me mudar e vou fazer cada vez mais. A Josi botou assim, ó, somos guiados por Deus, se não acabamos... somos guiados por Deus, se não acabamos indo com as nossas próprias medidas e não costumam ser confiáveis. Exatamente, nós somos seres humanos, né? O ser humano ele é pecador de natureza. Então, e nós somos, infelizmente, egocêntricos. Nós puxamos sempre brasa para o meu assado. Eu costumo brincar que diz assim, a primeira palavra que o ser humano fala é dá, ou seja, a criança, a primeira palavra que ela fala é me dá. É isso, sabe? Nós somos egoístas de natureza, nós queremos tudo para nós. E então, se nós começamos a julgar com o nosso pensamento, se nós começamos a julgar com o que nós pensamos, cara, vai a derrocada total. Nós vamos caindo cada vez por mais baixo, sabe? É exatamente isso, né? Então que nós podemos fazer isso, aprender que nós devemos fazer a vontade de Deus e julgar de acordo com ela. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que até eu vejo lá em Daniel 6, nós vemos que Daniel era um líder, né? Ele era presidente ele era governador. E eram 3 governadores, Daniel e mais 2, e tinha 122 prefeitos, né? Então, os 120 prefeitos se juntaram, junto com os 120 prefeitos e 3 governadores. 2 governadores se juntaram, menos Daniel, e mais os 120, para achar erro em Daniel, e não acharam o erro em Daniel. E aí a gente vê que eles se frustraram, sabe? 122 pessoas se juntaram para achar erro em Daniel e ficaram frustrados porque não acharam erro em Daniel. E eu vejo isso hoje, infelizmente, dentro das igrejas. Eu vejo isso hoje, infelizmente, nas pessoas dentro do emprego, dentro da escola, que pessoas que querem te derrubar e procuram um erro na tua vida e procuram uma falha que tu tenha para te derrubar. E quando elas não acham essa falha, cara, elas ficam tão tristes, elas ficam entristecidas, sabe? Elas ficam desapontadas. E infelizmente a gente vê isso dentro de igrejas também. Pessoas que ficam desapontadas por não achar erro em alguém. Sabe, eu queria, na realidade eu não procuro, mas eu queria eu queria ter os olhos vendados para ver os erros das pessoas. Eu queria que Deus me desse essa bênção de não enxergar o erro das pessoas, de olhar para as pessoas com os olhos de Cristo e com um olhar perdoativo, com um olhar misericordioso, com um olhar preparado já para abraçar, sabe? Eu queria muito essa bênção de Deus. Se perguntasse para mim qual é o dom que tu quer, tem gente que eu quero o dom de cura, eu quero o dom disso, eu quero o dom daquilo. Cara, eu queria ter o dom da misericórdia.
Eu queria ter o dom da calmaria, de poder conversar com as pessoas de uma forma tão calma. Eu estou longe disso. Pergunta para os filhos aqui em casa, aqui para te ver, ou para a esposa. Eu longe disso, de ficar calmo. Mas nós temos que lutar para que a gente possa mudar. Nós temos que viver numa expectativa de melhora contínua. Todos os dias nós melhorar. Nós temos que viver, nos deleitar nas vitórias que nós temos, e não nas derrotas dos outros, entende? Ou seja, quando tu estiver em algum lugar e tu alcançar, um alvo almejado, tu almejou alguma coisa e alcançar aquele objetivo, que seja por mérito teu, não por tu ter derrubado alguém, ou por tu ter dado rasteira em alguém. Isso é maravilhoso, sabe? Tu poder saber, cara, eu tô onde eu tô porque Deus me colocou aqui, porque por intermédio do que Deus me deu conhecimento para que eu pudesse chegar aqui da forma que eu estou. Então, nós possamos ter alegria em conhecer as pessoas de verdade e ter tristeza no coração de quando tiver que exortar alguém, mas exortar com amor, exortar com temperança, e exortar com cuidado, para que essa alma não seja perdida. Sabe por quê? Porque se tu exortar de uma forma errada e essa alma se perder, esse sangue vai ficar nas tuas mãos. É isso que tu quer para a tua vida? Ou tu quer salvar essa pessoa? Tu quer tirar essa pessoa do inferno? Essa é a nossa meta. A nossa meta é tirar pessoas do inferno e trazer pessoas para o céu. E como é que nós vamos dentro da igreja exortar alguém e tirar alguém da igreja? Não, de forma alguma. Nós temos que amar a pessoa e andar do lado dela. Esse é o discipulado de Deus, entende? Tu vê Cristo ali, Cristo quando ele sempre mandava, tu vê, ele curava alguém e dizia, vai lá e te apresenta aos sacerdotes. Ou seja, tu nunca mais anda sozinho. Se tu tiver num erro e se eu te exortar ou qualquer outra pessoa te exortar, pergunta para essa pessoa, cara, tá certo, eu tô errado, eu quero mudar de vida, me ensina como é que eu tenho que andar daqui para frente. Me ajuda, anda junto comigo, me discipula, eu quero andar junto contigo, eu quero andar junto contigo para eu aprender a fazer as coisas erradas. De repente tu não tenha tempo para isso, por causa que a tua vida é corrida, isso, aquilo ou aquele outro, mas se tu chamar a atenção de alguém, tu é responsável por essa vida, tu tem que saber isso. Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo lá no centro. Você sabe, durante uns anos eu fiz culto na praça pública, lá na Praça 15. Todos os domingos às 6 horas da tarde eu ia para lá e nós fazia culto. Era uma média de 150, entre 150 e 400 pessoas, moradores de rua, todos os domingos, a qual a gente pregava a palavra de Deus e falava do amor de Deus. E toda a vida nós fomos lá. E uma vez um morador de rua levantou e disse para mim assim, eu quero falar. E eu disse assim, tenha bondade, pode falar. Ele disse para mim assim, o que tu prega é mentira, tu não fala a verdade, tu não está falando a verdade. Cara, isso sabe quando vem um gelo assim, meu Deus, e agora o que o cara vai falar, né? Aí ele disse, tu vai mandar eu calar a boca? Eu disse, não, cara, fala, eu quero que tu fale. Tu disse para mim que eu faço, que eu não sou o que eu tô pregando, então me diz qual é o meu erro para eu ver o que eu tenho que fazer. Isso na frente de 400 pessoas, o cara te chamar a atenção na frente de 400 pessoas. Daí ele disse assim, lembra que tu me tirou da rua por causa que ele era drogado e ele pediu para eu levar ele para um centro de recuperação. Eu peguei ele e levei ele para o centro de recuperação. Aí ele disse para mim assim, sabe por que tu é mentiroso? Por causa que tu me tirou daqui, tu me levou para o centro de recuperação e tu me abandonou lá. Tu me deixou lá, tu não cuidou de mim. Lembra que tu fez isso? Eu deixei ele falar, cara, ele falou uma meia hora falando mal de mim, porque eu tinha abandonado ele lá. Aí eu disse para ele assim, tá, agora eu quero te fazer uma pergunta. Te lembra quando eu peguei tu aqui no centro e levei lá para casa de apoio? Lembro. Te lembra que eu cheguei lá na casa de apoio e conversei com as pessoas lá? Lembro. Te lembra que eu conversei com o pastor Fernando e apresentei o pastor Fernando para ti? Lembro. Lembra que eu disse que de agora em diante quem era o responsável pela tua vida era o pastor Fernando? Ele disse assim, lembra-se? Pois é, então eu não te abandonei. Eu não te deixei sozinho, eu te aconselhei, eu te ajudei e te entreguei na mão de alguém competente que ia cuidar da tua vida. E uma das melhores pessoas que eu conheço,
de conhecimento da palavra de Deus foi o pastor Fernando, e eu larguei ele nas mãos do pastor Fernando. Então é isso que nós temos que fazer. A Josi falou aqui, ó, tem que cuidar o tempo aqui, hein? Eu tenho 5 minutos no Instagram. Tem 5 minutos só mais no Instagram. Então é isso, tem que cuidar aqui. Entendi agora que é o tempo que ela está falando. Então é isso que nós temos que entender. Entenderam o que eu estou falando? Se nós exortar alguém, nós temos que cuidar a vida dessa pessoa. Eu vou ter que parar mesmo por aqui, que só tem mais 5 minutos de live aqui. Depois disso, daí a gente vai cortar a live aqui no Instagram, porque está dando só 1 hora. E a semana que vem nós continuamos na parte 4. Nós já estamos na parte 4, mas eu quero só encerrar essa parte aqui que eu estou falando a respeito do julgamento, desse tipo de julgamento. Então nós sabemos que, nós vemos que nós não devemos ter o juízo condenatório, nós não devemos julgar as pessoas de acordo com nossos pensamentos. Aí a semana que vem eu quero conversar um pouquinho também a respeito de vocês, assim, ó, que nós não devemos julgar as pessoas com juízo, vai ter a parte 4, eu acho que 5, lá sei eu, cara. Olha, eu acho que vai um pouco adiante isso aí. Então nós não devemos, além disso tudo que eu já falei até agora, nós não devemos julgar as pessoas com juízo imaginário. Às vezes a gente imagina coisas, sabe? A gente imagina coisas e começa a julgar as pessoas de acordo com a nossa imaginação. Isso não pode julgar de forma alguma também. Nós não devemos exercer juízo sobre causas que não são justas, né? E que não são passivas de tais juízo. O que é isso? As causas que não são passivas de juízo meu e não são justas ao meu juízo, são coisas que não dizem respeito a mim. Se as coisas não dizem respeito a mim, eu não posso julgar, tá? Eu não tenho condição de julgar. Eu não tenho como julgar uma pessoa por causa de fulano de tal. Porque eu não sei o lado de uma e não sei o lado do outro. Então eu não posso julgar. Eu só tenho condição de julgar se a causa for causa minha própria, ou por causa do Evangelho. São as únicas 2 formas a qual eu tenho condição de julgar, sendo por causa minha ou por causa do Evangelho. Aí existe a forma de julgar errado, e aí nós vamos estudar isso a semana que vem. Nós vamos continuar a semana que vem a respeito disso. Fazer o julgamento errado, julgamento por motivo aparente, que às vezes a gente olha e acha que é isso, acha que é aquilo, acha que é aquele outro, e na realidade não é. Então nós vamos continuar a semana que vem, para a honra e para a glória de Deus, e espero que o que nós conversamos hoje tenha servido de crescimento para vocês, que nós possamos aprender cada vez mais a julgar corretamente de acordo com a vontade de Deus. O Simeão botou aqui que Jesus é que continua nos ensinando. Exatamente, nós temos que aprender mais de Cristo, nós temos que aprender cada vez mais de Cristo. Nós temos que, para que nós podemos julgar de acordo com a vontade de Deus, nós temos que julgar com o coração de Cristo. Que nós possamos essa semana fazer essa oração de que Deus possa mudar os nossos pensamentos de acordo com o julgamento das pessoas, que nós possamos julgar as pessoas de acordo com a santa e maravilhosa justiça de Deus, e nunca de acordo com o que nós pensamos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos fazer uma oração? Paizinho querido, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Não permita, Senhor, que nós saiamos julgando as pessoas de uma forma ou de outra ou de forma errada, mas que nós possamos andar de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Que nós possamos conhecer a Tua palavra para assim nós podermos desviar de todos os erros e poder ensinar as pessoas. Faz de nós, Senhor, atalaias sábios, que nós possamos, quando tiver que chamar a atenção de alguém, seja de uma forma exata, não machuque ninguém, mas que seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Como diz a palavra lá para nós em Coríntios, Senhor, que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, quer andar, quer caminhar, quer agir, quer falar, quer pensar, seja tudo e para a honra e para a glória de Deus. Que assim seja a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Senhor, e eu peço uma bênção sobre todas as pessoas que estiveram na live e estiveram aqui também, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz até a semana que vem. Que Deus abençoe. Ali eu nunca sei, eu tenho que descobrir como é que...